Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sóstenes Ferreira do Visão Sem Limites. E ontem a gente teve um bate-papo muito top, incrível a conexão que a gente teve com o Douglas Almeida. Foi um cara que compartilhou os seus insights, aquilo que deu certo para ele, é um cara que está na trincheira, gerando resultado massivo. E a gente teve a honra de receber ele ontem no grupo do WhatsApp. A gente fez o nosso primeiro bate-papo, a nossa primeira entrevista via o grupo do WhatsApp. Eu sei que é uma coisa diferente, talvez você nunca ouviu falar, mas a gente fez isso e foi muito interativo, foi muito bacana, porque a gente conseguiu ter um engajamento ao vivo, pessoas gravando áudio, falando: Douglas, o meu negócio é uma agência de marketing digital, como que eu faço, tal, e ele passou dicas ao vivo. Então, se você quiser ouvir esse áudio, a gente vai colocar agora. Assim que sair esse cara feio daqui, vai começar o áudio com o Douglas Almeida, então aproveite. E você vai ter o poder de escolha de somente ouvir ou você ouvir e colocar em prática, colocar em ação todo esse conhecimento, beleza? Tem os links do grupo do Facebook do Visão Sem Limites na descrição e também os contatos do nosso cara aí que passou muito conhecimento, o Douglas Almeida também, o Facebook dele, o LinkedIn dele, enfim, o Periscope, para você entrar em contato e seguir esse cara que eu recomendo muito. Grande abraço e nos vemos em breve. Olá pessoal, Douglas Almeida, eu tenho muito prazer de estar aí com vocês nesse grupo. Confesso que isso é uma coisa que eu nunca havia feito. Acho essa ideia bem interessante, né, de estar fazendo um bate-papo, uma entrevista aí via áudio no WhatsApp. Acho isso muito legal e espero poder corresponder à expectativa de vocês aí, ok? Muito boa noite a todos, pessoal. Muito boa noite. É um grande prazer estar aqui. Então, o Sóstenes me passou que eu posso ir falando, né? Aí depois vocês podem estar fazendo perguntas, etc. É mais ou menos assim, né? Beleza, pessoal. Então, conforme o Sóstenes me passou, eu vou estar começando agora. Eu vou começar a falar sobre esse tema, que é um tema tão complicado de se colocar em prática, muito fácil de se falar, mas muito complicado de se colocar em prática, que é o tema de começar do zero, né? Então vou começar a falar um pouco mais sobre esse tema, de como você pode começar a iniciar o seu negócio do zero a partir do nada praticamente, né? Bom, eu vejo o seguinte, muita gente tem a dificuldade, e eu vejo que isso é quase geral, as pessoas têm dificuldade é, de saber por onde exatamente começar e onde que é a estaca zero, né? Isso é que eu vejo que é uma grande dificuldade de muitas pessoas, porque o começar do zero muitas vezes não é o problema, as pessoas às vezes até têm a energia e a disposição suficientes para se começar um negócio do zero, mas elas não sabem onde é o ponto zero, né? Ou por onde que elas começam, né? Por onde que elas começam exatamente. Então, eu estou aqui hoje para meio que desmistificar isso também e ajudar vocês a identificar esse ponto. Eu vejo muita gente fazendo o seguinte, meio que começando, mas sem uma programação, sem um passo a passo, sem saber o que faz depois daquele passo que ela começa a dar, etc. Bom, eu diria para vocês o seguinte, que o primeiro passo de todo qualquer negócio é você definir exatamente qual vai ser o foco daquilo que você vai fazer, tá? Eu posso dizer para vocês isso com uma certa propriedade porque eu já fiz em torno de mais de 40 lançamentos, tá? Vou falar para vocês um pouco da minha história. Em 2013, eu fiz o curso Fórmula de Lançamento e na primeira semana que eu fiz o curso do Fórmula de Lançamento, eu estava tão atolado de dívidas na época, eu precisava pagar tanta conta e tal, que realmente eu tinha que fazer dar certo, tá? O primeiro grande ingrediente para você começar do zero é você imaginar o seguinte, você tem que fazer dar certo. Você tem que estar com as escolhas definidas para você pensar da seguinte forma, eu tenho que fazer dar certo. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Você pensa que você não tem saída, que você não tem alternativa, que é ou dar certo, não tem o não dar certo, tá, como opção.
você vai ter, você vai encarar tudo que você fizer de uma outra maneira, de uma outra forma, tá? Comigo, como é que aconteceu? Na primeira semana que eu estava fazendo fórmula de lançamento, eu criei um blog, tá? E quando eu criei esse blog, em uma semana esse blog me gerou mais ou menos em torno de 20 mil reais em negócios, tá? Como que isso aconteceu? Esses 20 mil reais de negócios gerados aconteceram em virtude da autoridade que o blog gerou e através de consultorias, foram através de consultorias que eu dei para pessoas que acessaram o meu blog na época, tá? Então foi isso que aconteceu. Aí quando eu criei esse blog e começou a gerar autoridade, as pessoas contratavam minha consultoria, eu dei uma respirada, né? Ufa, né? Consegui algum dinheiro e tal. Mas não parou por aí, porque muitas pessoas queriam saber como que eu exatamente tinha... como que eu tinha feito esse blog, como que eu tinha chegado nesses resultados e tal, etc. Daí resolvi criar um curso, tá? Um curso que era um curso gratuito, onde eu ensinava como que eu consegui mais de 600 acessos no primeiro dia no meu blog e tal, etc. Esse curso que eu criei, o que que eu fiz? Eu não tinha página de captura, eu não tinha um site com área de membros, eu não tinha nada. Simplesmente o que que eu fiz? Eu criei uma página de captura no Wix, tá? Criei uma página de captura no Wix e para entregar o que eu prometia nessa página de captura, eu criei um grupo no Facebook, que é uma tática muito poderosa que eu até aconselho as pessoas fazerem quando estão começando seu negócio do zero também. Como é que eu fiz isso? Eu criei essa página de captura no Wix, eu tinha na época o Egoi, que é um serviço gratuito até 500 e-mails, né? E aí o que que eu fiz? Eu fiz o meu autoresponder do Egoi, eu usei o Wix e para entregar os vídeos onde eu ensinava, né, a respeito dessa técnica do blog, eu entreguei esses vídeos no grupo do Facebook. Então eu ia entregando e à medida que eu ia entregando isso no grupo do Facebook, as pessoas iam interagindo. Por quê? O que que eu fiz? Eu pegava as pessoas que iam entrando para a lista através da página de captura do Wix, tá? Essas pessoas que iam colocando o seu nome e e-mail, o seu e-mail ali, perdão, eu já enviava para elas automaticamente após a colocação do e-mail na lista, já enviava para elas o e-mail dizendo, olha, você agora, para você ter acesso a esse material, basta você entrar no grupo do Facebook. E eu coloquei essas pessoas no grupo do Facebook. Aí quando essas pessoas entravam no grupo, eu ia colocando o material lá, as aulas, tá? E aí, consequentemente, elas iam tendo acesso a esse material e iam interagindo, comentando, etc. Que era muito legal, tá? Para resumir a história, eu faturei daí depois mais 10 mil reais com apenas 380 pessoas na lista, tá? Com apenas 380 pessoas. Então, resumidamente, eu fiz tudo isso e isso mostrou, de certa forma, que se pode começar um negócio do zero sem ter absolutamente nada, sem ter absolutamente nenhuma estrutura. Então, eu acho que o que eu posso dizer para você em relação a começar um negócio do zero, primeiro, eu tenho falado isso para os meus alunos e as pessoas que eu tenho acompanhado, mentoreado, né, através de consultorias enfim, coaches voltado para marketing digital, eu tenho colocado da seguinte forma. Primeira coisa, você tem que definir o que exatamente... isso que na época eu fiz sem ter um foco, tá? Mas você tem que definir exatamente que foco você vai ter. Qual vai ser esse foco, o que que você vai... o que que você vai, do que você vai tratar, tá, no teu produto de internet marketing. Então é isso que você tem que ter muito em mente isso, certo? Qual vai ser o teu foco? O teu nicho ele deve ser bem escolhido, né? Ele deve ser um nicho que você tem que realmente ver se você entende daquele nicho, se você entende daquele assunto,
e se você tem como providenciar material, estudar a respeito daquele assunto, se você gosta daquele nicho, se é realmente uma paixão para você. Tá? Até falo sobre isso no livro Let's Elevate do Ramon Tesman. Eu falo sobre isso, dessa questão da paixão, dessa questão de você realmente gostar daquilo que você escolhe. Tenho acompanhado um pequeno grupo de pessoas da minha cidade natal, que é Lages, tá? E esse grupo de pessoas eu tenho acompanhado eles desde o início, certo? E eles estão definindo o nicho deles e tal, e depois do nicho, o que a gente começou a fazer, né, juntos? O que eu comecei a ajudá-los a fazer? Depois da definição do nicho, tem que se definir muito bem quem é o avatar, quem é a pessoa, quem é o público-alvo, quem é o target, né? Quem é aquela pessoa que você vai falar. Porque quanto mais você definir, melhor. Tem um exemplo que eu posso dar que é o seguinte. Uma das pessoas que eu estou mentoreando, ela trabalha numa academia, ela é o marketing dessa academia. E ela chegou para mim e falou assim, Douglas, a nossa academia atende vários tipos de pessoas, né? Atende mulheres que querem perder muito peso, atende mulheres que querem perder pouco peso, atende pessoas que estão lá para ganho de massa, etc, etc. Eu fiz a seguinte pergunta para ela, ok, beleza, você tem várias pessoas, vários tipos de avatar, né? Mas quem realmente é a maioria do teu avatar? Qual é o avatar predominante? Qual é o público-alvo predominante da academia? Qual é o público que você gostaria de fazer um trabalho focado? E aí ela me respondeu, né, que esse público seria as mulheres que se preocupam com alimentação saudável e que querem perder cerca de até 10 quilos, né, fazendo academia em pelo menos um mês, tá? Então o que a gente fez? Eu orientei ela para que ela pudesse fazer um material específico para esse tipo de pessoa. Então ela já tem começado a se comunicar de maneira específica com esse tipo de pessoa, na fanpage, e, enfim, nas redes sociais, né? E fazendo vídeos e tal, etc. Ela está começando agora a fazer os vídeos, tá, para a academia. E, resumidamente, ela já sabe que linha se comunicar, porque é esse tipo de pessoa. Então ela vai fazer um e-book, por exemplo, falando acerca da alimentação saudável e de como perder 5 quilos de maneira saudável, sem grandes privações, etc, etc. Tá? Vejo muita gente parada nessa questão do nicho, tá? E também vejo muita gente parada na questão do avatar. Eles não conseguem sair do chão porque não fazem a menor ideia de como pesquisar, do que exatamente fazer e tal, etc. Eu vou dar uma ideia bem bacana para vocês, tá? A respeito dessa questão do avatar, do nicho, público-alvo, etc. Se vocês não fazem ideia de como é esse avatar, de como é esse público-alvo, quais as características dele, quais os problemas e dores que você pode tratar nessa pessoa, você pode fazer duas coisas, que eu vou dar duas ideias bem práticas para você fazer. A primeira ideia que você pode colocar em prática é a seguinte: criar um grupo do WhatsApp e oferecer naquele grupo de WhatsApp a solução de algum problema em específico. Pode ser um problema mais generalizado, tá? Por exemplo, vou criar um grupo de WhatsApp para ensinar como que as pessoas começam do zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar informações de como começar do zero. Só que eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e perguntar para as pessoas qual é a maior dificuldade delas para se começar o negócio do zero. Com isso eu vou saber qual é o principal problema dessas pessoas, por onde que elas precisam começar. Quando eu tiver essa informação, tendo essa informação no grupo, perguntando isso para as pessoas dentro do grupo de WhatsApp, o que eu posso fazer? Eu posso dar vídeos para elas exclusivos para quebrar esse problema. Eu posso marcar um hangout com essas pessoas para matar esse problema na vida delas, para ajudar elas nesse sentido. Tá? Resumidamente, você vai ter um grupo que você vai conseguir saber qual é o principal problema. Tendo esse grupo com esse principal problema, você tem como exatamente ver que isca digital que você pode vir a desenvolver
para as pessoas e se essa isca vai ter sucesso ou não. Então você pode inclusive botar essa isca digital, submeter ela a esse grupo, para que esse grupo possa prová-la e ver como é que tá, se tá legal, se faltou alguma informação. Pode ser um vídeo, uma videoaula, pode ser um e-book, pode ser um podcast, enfim, você pode fazer a qualquer formato. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: para você fazer essa isca, o grupo acaba te ajudando. A convivência no grupo, porque as pessoas vão perguntar, vão colocar em dúvida para você quais as maiores dificuldades dela em relação ao tipo de solução que você está procurando oferecer, tá? Então essa é a grande sacada. Você cria um grupo de WhatsApp para oferecer essa solução. Outra grande sacada que eu posso deixar aqui para vocês também a respeito de como encontrar essas dificuldades do avatar de vocês, do público-alvo de vocês, é o uso do próprio Periscope, tá? Eu tenho observado que o Periscope tem sido uma grande ferramenta, uma ferramenta de grande utilidade para desenvolvimento de produto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou criando um curso de WhatsApp e nesse curso de WhatsApp eu quero procurar saber cada vez mais quais são as dificuldades das pessoas em relação à ferramenta, a estratégias via WhatsApp. Porque mexer na ferramenta é simples, não é difícil, todo mundo sabe mexer no WhatsApp. As pessoas sabem como montar um grupo, pelo menos a grande maioria sabe como montar um grupo, sabe como enviar uma imagem, enviar um áudio, enviar um texto, enfim, a parte operacional as pessoas sabem. Mas e a parte estratégica, né? Como eu vou usar o WhatsApp no meu negócio? É aí que o negócio pega, entendeu? Então eu estou montando um curso que o que eu estou fazendo? Eu tenho dado aulas de WhatsApp pelo Periscope e eu tenho recebido dúvidas das pessoas sobre o WhatsApp. E essas dúvidas estão servindo para me munir a respeito desse assunto, entendeu? O legal dessa rede social também, o Periscope, é que é uma rede social que te permite ter uma interação muito grande com as pessoas, tá? Então você pode testar, por exemplo, então você pode testar, por exemplo, começar a fazer Periscopes, por exemplo, com temas específicos que vão em cheio, que acertam em cheio a dor do teu público-alvo, tá? E ver qual vai ser a aceitação desses temas. Com isso você consegue ver qual a audiência que você está tendo, se está sendo uma audiência boa, se não está, né? Se as pessoas estão aderindo, se realmente quando você faz a transmissão elas têm dúvidas sobre o assunto e perguntam. Aí você pode ter um termômetro, tá, a respeito disso. Teve uma pessoa que me segue nas redes sociais que entrou em contato esses dias comigo e ela perguntou o seguinte: Douglas, eu quero trabalhar como afiliada. Eu quero desenvolver aí, quero fazer pelo menos umas 20 vendas do curso tal, né? E aí eu perguntei para ela o seguinte: tá, mas por que você quer trabalhar como afiliada? E ela falou para mim o seguinte: não, é porque eu não tenho nenhum produto ainda e eu não faço nem ideia de como ter um produto, né, na internet. Aí eu falei para ela o seguinte: ok, mas você trabalha com o quê? O que você faz? Ela me falou que ela trabalhava com coach, tal, coach de carreira, etc, etc, que ela tinha muita coisa para se falar acerca desse assunto. Aí eu falei para ela o seguinte, mas olha só, se você tem como falar acerca desse assunto, você tem propriedade acerca desse assunto, você conhece esse assunto, então o que você pode fazer? Você pode fazer um produto desse assunto. Uma ótima maneira de se começar é a seguinte, veja bem, é você criar um grupo pequeno, tá? Você oferecer muito valor para esse grupo pequeno, você gerar soluções para esse grupo pequeno, sabe? Literalmente você ensinar praticamente 50%, mais ou menos, do que seria o que você iria entregar num curso. Você ensinar isso de maneira gratuita, tá? Vocês podem de repente me chamar de louco, mas eu tenho achado o seguinte, eu tenho pensado da seguinte forma: os Estados Unidos, eles já chegaram a um ponto lá
que eles oferecem 90% de graça e 10% pago só, tá? E os Estados Unidos somos nós amanhã, tá? Então eu tenho procurado oferecer os meus conteúdos nessa mesma linha, tá? Eu sei que é uma evolução ainda, tá? Não dá para fazer isso já de início, assim, de maneira tão aberta, né? Então eu tenho procurado dar, pelo menos, eu tenho procurado dar muito mais do que os outros têm dado por aí. Com isso, o que eu fiz? Eu comecei a dar cursos, a gravar eu comecei há um tempo atrás a gravar um curso de Periscope. Já faz mais ou menos um mês. O resultado foi o seguinte: eu gravei o primeiro curso de Periscope do Brasil, as pessoas começaram a acessar, tem até gente famosa acessando o meu curso de Periscope, tá? E eu ensinei praticamente tudo que eu estou aprendendo sobre o Periscope e o que eu estou exercitando sobre o Periscope, eu ensinei tudo nesse curso. E a minha proposta ali é ensinar absolutamente tudo sobre o Periscope, tá? Não é 90%, é praticamente 100%. O que eu tenho experimentado com essa estratégia? Eu tenho experimentado que as pessoas confiam muito, mas muito em mim. Eu tenho gerado uma imagem de uma pessoa que realmente dá muito conteúdo. E isso é muito legal. Porque quando você gera uma imagem de uma pessoa que dá muito conteúdo, que realmente presenteia as pessoas com o melhor conteúdo, isso ativa um gatilho mental na mente das pessoas de reciprocidade muito poderoso. E essas pessoas pensam assim: caramba, o Douglas, ele me deu um curso gratuito incrível. Então, poxa, se ele me oferecer qualquer coisa, eu compro, porque ele está sempre me dando coisas poderosas de graça, entendeu? Então fica ativado isso e as pessoas, elas percebem isso, tá, gente? As pessoas percebem quando você está dando um conteúdo de maneira gratuita, certo? Então quanto mais conteúdo você der de maneira gratuita, maior vai ser a confiança que as pessoas vão ter naquilo que você vai falar. E essa é a fórmula para você virar uma autoridade instantânea, tá? Você pegar um conteúdo e destrinchar esse conteúdo mesmo e dar esse conteúdo de uma maneira totalmente gratuita, para que as pessoas literalmente percebam muito valor nesse conteúdo, tá? Você vai falar de segredos, você vai falar de coisas que você tem que dar coisas que você literalmente você olharia e pensaria assim: caramba, mas isso daqui eu não posso dar. É isso que você tem que dar, tá? Dê isso de maneira gratuita. Gente, quando você faz isso, primeiro, você se sobressai sobre os teus concorrentes, tá? Segundo, quando você dá algo tão valioso de maneira gratuita, as pessoas literalmente vão te posicionar, aquilo te posiciona como um expert de maneira bem mais rápida, tá? E consequentemente, qualquer coisa que você for vender vai vir com uma força 3 vezes maior, porque o conteúdo gratuito teu é muito valioso, tá? Então essas duas táticas, elas são incríveis para você começar o teu negócio do zero na internet, para você começar a gerar valor. Porque não adianta, para você receber valor das pessoas, você tem que gerar valor para elas, tá? Essa é a fórmula de você começar o negócio do zero. Você primeiro gera valor e depois você recebe valor, tá? E completando aquilo que eu ia dizer para vocês acerca daquela menina que veio me perguntar sobre como que ela poderia começar. Eu falei para ela o seguinte: se você tem conhecimento sobre o assunto, comece a dar muito conteúdo sobre o assunto e depois faça o seguinte: depois você pode pegar e oferecer uma consultoria personalizada para apenas 5 pessoas, por exemplo. 5 pessoas que você vai cobrar R$ 997, tá? Você vai ganhar em torno de R$ 5.000 e você pode dar essa consultoria por um mês para essas pessoas. Ou seja, você faturou extra na tua receita mensal R$ 5.000 em um mês, tá? Então isso é ótimo porque você vai gerar case com essas 5 pessoas, tá? 5, 10, enfim. E uma outra coisa também é o seguinte: além de você gerar case e testemunho, tá? Essas pessoas vão se tornar verdadeiros fãs teus. Então elas podem vir até a ser
promotoras do teu produto, podem vir a promover o teu produto para outras pessoas de maneira totalmente natural. Eu já vi isso acontecer, tá? Isso já aconteceu comigo e já vi isso acontecer com outras pessoas também. E é algo que funciona de uma maneira muito poderosa de verdade, tá? Depois que você faz esse grupo pequeno, depois que você começa com esse grupo pequeno, fica bem mais fácil de você identificar que tipo de produto que você pode continuar oferecendo, porque aí nesse grupo pequeno você vai ter acesso às maiores dores deles, você vai ter acesso ao que exatamente eles querem, o que eles procuram, e você vai fazer um produto sob medida para eles, tá? E com isso você tem o teu primeiro produto. Aí, meu querido, aí, minha querida, você consegue, consequentemente, colocar esse primeiro produto à venda para outras pessoas, gerando resultado para essas 5, porque você vai ter pelo menos 5 cases para mostrar. Pessoal, falei bastante aqui agora, vou abrir um pouco para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Eu acho que essas duas fórmulas básicas, elas são bem práticas para vocês colocarem em prática o mais rápido possível para começarem seus negócios. Então, eu quero ouvir as perguntas de vocês, ouvir se vocês têm algum case, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui, algum exemplo, que queiram me ajuda, tá? E também, se vocês colocarem essas dicas em prática, eu gostaria muito de depois obter o depoimento de vocês, falando, olha, o Douglas me falou tal coisa, eu coloquei em prática. Eu gosto de saber desse tipo de situação, tá? Então deixo aberto agora para vocês fazerem as perguntas. Sóstenes, é por aí? Pessoal, falei bastante aqui agora, vou abrir um pouco para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Eu acho que essas duas fórmulas básicas, elas são bem práticas para vocês colocarem em prática o mais rápido possível para começarem seus negócios. Então, eu quero ouvir as perguntas de vocês, ouvir se vocês têm algum case, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui, algum exemplo, que queiram me ajuda, tá? E também, se vocês colocarem essas dicas em prática, eu gostaria muito de depois obter o depoimento de vocês, falando, olha, o Douglas me falou tal coisa, eu coloquei em prática. Eu gosto de saber desse tipo de situação, tá? Então deixo aberto agora para vocês fazerem as perguntas. Sóstenes, é por aí? Sóstenes, ou se você quiser me adicionar lá no grupo 2 também, fica à vontade. Daí eu vejo as perguntas do pessoal lá também. Enfim, faz o que tu achar melhor. Boa noite, galera. Boa noite especial aí ao Douglas. Obrigado pelas palavras, Douglas, pelas dicas que deu aí, sugando tudo que nem o sócio disse. E a minha pergunta é a seguinte: no caso, eu tenho uma agência digital onde eu desenvolvo sites e comunicação visual para alguns clientes, né? E esse para mim é um momento muito interessante, que é um momento não de começar do zero, mas sim de recomeçar. Então eu queria algumas dicas de você aí a respeito assim de angariar um nicho de mercado que eu já criei, já verifiquei, sim, já planejei minha persona, que seria o público-alvo para microempreendedores e para pequenas empresas. É esse o público que eu quero atender com os meus serviços. Olha só, eu não tenho acesso ao nome de todos aqui, mas eu vou responder agora a pergunta do nosso amigo aí do 99387028, né? Que aparece para mim a fotinha aqui também, com uma parede laranja atrás. É o rapaz que falou aí que tem uma empresa de sites e tudo mais, né? Então, a melhor coisa, cara, isso é uma dica que eu já dei para outras pessoas em relação a essas empresas de sites, de criação de plataformas e tal, criação de portais, né, etc. Essa foi uma dica que eu já dei, que é a seguinte: procure um nicho e se especialize para esse nicho. Porque assim, empresas que vendem sites, existem várias. Você vai concorrer com muitas empresas, inclusive com o Wix. Tu vai concorrer com o Wix, não adianta. Agora, uma empresa, digamos, que oferece site exclusivamente para lojas de roupas, por exemplo. Ou uma empresa que faz site exclusivo para empresas de serviços, né? Ou
ou você oferecer sites e você se especializar nisso, porque aí tu vai atrás da principal dor das pessoas que fazem parte desse nicho de mercado, entendeu? Qual é a principal dor dele? Você indo atrás dessas dores, você conhecendo esse profissional, por exemplo, se você for atrás de fazer site exclusivo para loja de roupas, você vai ver que eles têm uma dor, por exemplo, que é tirar foto dos produtos, que é uma coisa que é complicada para eles, então você pode dar um mini curso de como tirar foto das mercadorias, né, gratuito para eles, totalmente gratuito, entendeu? Você pode ensinar eles a como, enfim, uma outra dor aí de uma loja de roupa, a respeito de como publicar nas redes sociais, então você pode ensinar eles a publicar nas redes sociais, entendeu? Enfim, cara, tem muita coisa que você vai poder fazer, mas para fazer isso, você tem que conhecer o teu público. E se você determinar esse público e for atrás de conhecer ele, e os problemas, as dores, pesquisar, etc, etc, fornecer soluções para esse tipo de público, cara, você vai ter muitas informações que o Wix não tem, que outras plataformas não têm e que não tem como atingir, tá? Entendeu? Esses problemas.